Olá, espero que você esteja bem. Hoje nós teremos mais um encontro no nosso canal Aula na Tela. Eu sou a professora Alana e convido a vocês a estudar o tema de hoje, distribuição eletrônica. Mas para estudar distribuição eletrônica, eu vou verificar se eu ainda recordo, e você aí de casa também, sobre os conceitos do modelo atômico de Bohr. Como eu apresentei para vocês anteriormente, trouxe aqui uma atividade de verificação justamente para nós lembrarmos os conceitos sobre a estrutura atômica do átomo, tá certo? Com base no modelo atômico de Bohr, que foi um aperfeiçoamento do modelo atômico de Rutherford. O link dessa atividade estará na descrição do vídeo. E eu vou ver aqui se eu ainda lembro dos conceitos, né, da organização. Então, nós sabemos que na estrutura do átomo tem prótons, nêutrons e queremos saber aonde que irá ficar os elétrons. Então, é só clicar e arrastar para a lacuna que você considera correto. No final você verifica e iremos ver se o resultado está correto. Então, quem é que fica na partezinha aqui, ó, nessas órbitazinhas? Será se é os elétrons, os nêutrons ou os prótons? Eu acredito que seja os elétrons. Vou arrastar e soltar. E aí eu fiquei agora com os prótons e nêutrons. Tenho que identificar quem irá para onde. Vou trazer aqui o próton para ver se vai ficar certinho. E sobrou os nêutrons. Sabemos que o núcleo do átomo é composto por próton e nêutrons. Após arrastar uma lacuna para outra, a gente clica aqui, ó, em verificar. Mas aí como é que eu vou saber do meu resultado? Ou então, como o meu professor vai saber? Eu posso enviar por e-mail, mas nesse caso aqui é melhor clicar na lupa e vamos verificar se eu acertei todos os itens. E que bom, acertei todos. Daí você printa e envia para o seu professor. Anteriormente, nós fizemos a atividade de verificação, certo? Agora, nós iremos retomar os postulados de Bohr para que a gente adentre no nosso assunto, que é distribuição eletrônica. E aí, dando continuidade a esse tema, o que foi que Bohr afirmou? Que os elétrons, os átomos, eles estão o quê? Em órbitas circulares no centro. Na composição do átomo, eu tenho prótons e nêutrons, certo? E eles estão o quê? Em níveis determinados, níveis estacionários de energia. Observamos que temos também as camadas, só retomando o assunto da aula anterior, que cada camada comporta um nível máximo de elétrons, lembrando que eu posso trabalhar com o mínimo, mas eu não posso trabalhar com o máximo de elétrons, porque as camadas elas não comportam, certo? Temos os 7 níveis de energia, as camadas distribuídas e os elétrons que comporta cada uma. Foi assunto da nossa aula anterior. E dentro da nossa tabela periódica, nós temos a distribuição por camada. Ou seja, eu vou olhar o período e a família que esse elemento pertence para que eu possa fazer essa distribuição eletrônica por camada. Por exemplo, eu trago aqui para vocês o lítio. Se nós observarmos, o lítio está o quê? Na família 1A e no segundo período. Então, ele terá o quê? 2 camadas. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, bem mais prático para a gente relembrar a fala anterior, foi o ferro. Se nós olharmos o número atômico do ferro, é 26. Nós iremos consultar o quê? A tabela periódica e iremos também observar que ele pertence ao 4º período. Mas por que o ferro pertence ao 4º período?
Porque nós, quando formos fazer a distribuição eletrônica, nós iremos observar que ele ocupou o quê? 4 camadas. Logo, ele é do quarto período. Observamos aqui, que na primeira camada comportou 2 elétrons, que é o máximo que ela comporta. Na segunda, comportou 8 elétrons, que é o máximo também que ela comporta. E aí, na terceira, ele usou apenas 14 elétrons. Na quarta, ele usou apenas 2 elétrons. Por que que ele fez essa distribuição dos elétrons, dos 16 elétrons, tá certo? Para completar em 2 camadas. Justamente porque o ferro pertence ao quarto período e à segunda família, tá certo? Mas por que que ficou esse 2? Por conta da família. Então, assim fica mais fácil da gente identificar. Só relembrando a fala que eu tinha falado anteriormente, tá certo? A minha fala, justamente por essa questão. Eu tenho 7 períodos, que ele está distribuído a essa lacuna, porque nós estamos trabalhando apenas com uma representação da tabela periódica. E um detalhe que vocês devem se atentar. Alana, e na camada não, na família 15, na 15A, o que que acontece? A minha última camada, a camada mais externa, a camada de valência que ele chama, vai ter 15 elétrons? Não, gente. A gente olha para o último número dessa numeração, o último algarismo dessa numeração. Por exemplo, aqui, o nitrogênio, se nós observarmos, ele pertence à família 15A. Ele pertence ao segundo período. Logo, vocês vão observar que a distribuição eletrônica dele, ele teve apenas 2 camadas e na sua última camada ele ficou com 5 elétrons. Novamente, para nós reforçarmos o quê? Que a mesma quantidade de período vai ser de acordo com o número de níveis que é preenchido por ele na tabela periódica. Ou seja, a camada vai ser igual ao meu nível de energia, igual ao meu período. Na verdade, o período é igual à camada. Vocês devem sempre lembrar desse detalhe importante. Período é igual à quantidade de camadas. E em resumo, o que é que eu trago sobre a distribuição eletrônica? Nós sabemos que o número de camadas eletrônicas é o mesmo número de períodos dos elementos. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. É possível perceber que os átomos de um mesmo elemento, como eu falei anteriormente, de um mesmo grupo, uma mesma família, eles sempre irão apresentar na última camada a mesma quantidade de elétrons. Não importa em qual período ele esteja. E a camada mais externa, que é o que a gente chama de camada de valência desses elementos químicos, é aquela que envolve diretamente, tá certo? A estabilidade, ou seja, a união dos átomos. Ou seja, a camada mais externa é a minha camada de valência, a minha camada mais enérgica. E aí, os elementos de um mesmo grupo, da mesma família, na tabela periódica, ele possuirá o mesmo número de elétrons na sua camada de valência, só retomando a minha fala que eu tinha feito anteriormente. E trago um exemplo, uma aplicação bem prática. Então, eu tenho aqui o elemento cloro, tá certo? O número atômico do cloro é 17, devemos sempre lembrar disso. Na dúvida, consulte a tabela periódica, que ele é um suporte. E o que é que nós vamos observar? Que na minha última camada, na camada de valência do cloro, vai ter que comportar 10 elétrons.
Veja que interessante, nessa distribuição nós iremos observar que o número atômico do cloro é 17. Na distribuição, iremos observar que ele fez uso de 3 camadas. Dessas 3 camadas, foi distribuído os 17 elétrons. Na primeira camada, observe comigo, ele comportou 2 elétrons, que são essas 2 esferas que está sendo apresentada. Na segunda, ele comportou, vamos contar comigo para a gente ter a certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 com 2, já temos 10 elétrons usando as 2 camadas. E aí, vamos saber que na sua terceira camada, na camada mais externa, na sua camada de valência, ele vai comportar 7 elétrons. Vamos verificar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu que legal a distribuição? Como é que fica comportado na eletrosfera os elétrons? Então, e agora, o que é que nós vamos fazer? Exercitar. Vou convidar vocês para nós resolvermos alguns exemplos, tá certo? Trouxe para vocês 3 situações. Vou escolher aqui uma dessas situações e a próxima, ou as outras 2, ou 3, assim como você queira resolver, vocês resolvem por aí de acordo com o seu professor. Eu vou fazer agora, nesse momento, a distribuição por níveis de energia em camada do elemento flúor. E eu vou me lembrar que o flúor pertence à família 17A. E ele está onde? No meu segundo período. Se ele está no segundo período, eu vou ter o quê? 2 camadas. Vamos aqui para a lousa comigo? Pronto, eu agora vou convidar vocês a fazer a distribuição eletrônica por níveis de energias, tá certo? Do flúor, que tem um número atômico 9. Ok. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Posso consultar a tabela periódica ou não, mas ao fazer a distribuição, eu também posso identificar a qual período e a quantas camadas tem o meu elemento, o flúor. Se eu já sei que o número atômico dele é 9, eu venho fazer a distribuição. Então, eu tenho a camada K, tá certo? Com 2 elétrons. A próxima camada é a camada L. Essa camada, ela comporta até 8 elétrons. Porém, o número atômico dele é 9. Eu só vou precisar utilizar 7 elétrons. Ao somar, eu vou observar que 2 com 7, 9. Logo, eu tenho o quê? 9 elétrons. Lembrando que a camada mais externa é a minha camada de valência, que ela vai comportar 7 elétrons. Se ela tem 7 elétrons, eu vou poder identificar que ou ela é da família 7A ou 17A. Na consulta da tabela periódica, nós podemos observar que ele é da família 7A, ótimo, e ele possui 2 camadas. Se ele possui 2 camadas, ele pertence ao segundo período, ok? Como eu propus para vocês, resolvi a letra B, vou deixar a letra A e a letra C para vocês como desafio. E por hoje é só. Até o próximo encontro. Valeu, obrigada!